Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. É sempre muito útil para quem quer compreender os rumos da economia mundial e o atual momento econômico vivido pelo Brasil, revisitar alguns dos conceitos da teoria do desenvolvimento econômico. Muitas das ideias defendidas por grandes pensadores do passado continuam causando um intenso reflexo no mundo de hoje, tanto entre os formuladores governamentais quanto sobre os agentes econômicos e o mundo acadêmico. Para contribuir na tentativa de dar subsídios para que haja uma melhor compreensão sobre as decisões econômicas da atualidade, o Agenda Econômica de hoje pretende fazer uma viagem por alguns dos tópicos importantes da história do pensamento econômico. Para rever alguns aspectos das teorias do desenvolvimento, encontra-se em nossos estúdios o professor Joanílio Rodolfo Teixeira, da Universidade de Brasília, UNB. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. É um prazer estar aqui. Professor, vamos começar com a Bíblia dos neoliberais, o Adam Smith, né, a chamada Riqueza das Nações, né, que até hoje todo mundo se inspira, a gente vê até artigo de jornal na hora de se acenar para que o governo deve interferir menos e deixar que o próprio mercado aponte as soluções de efeitos colaterais do processo de desenvolvimento, entre eles aí a pobreza e a desigualdade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Adam Smith e a Riqueza das Nações e a importância daqueles conceitos para o mundo de hoje. Bom, talvez a gente possa começar dizendo o seguinte, Smith, ele era mais um filósofo inicialmente do que propriamente um economista, né? O grande ponto, ele é um grande ponto de referência porque ele lançou o livro Riqueza das Nações, que realmente é considerado o fundamento, né? 1776, né? No século XVIII. Exatamente. Agora, o curioso seria o seguinte, bom, na verdade, quando Smith lança o seu livro, a ideia central está em combater a ideia dos mercantilistas, não é? Dos mercantilistas que dominavam até aquele período histórico. Então ele mostra, não, poxa, que era importante o surgimento de mercado, e de que o mercado teria muito mais facilidade em resolver problemas existentes na economia, não só britânica, mas internacional. O ponto também que a gente tem que destacar é o seguinte, você tem pelo menos duas leituras de Smith. Uma leitura é aquela leitura típica, neoclássica, em que o Estado tem que ser afastado, em que o governo tem que se submeter o mínimo possível. Mas quando você pode ler Smith de outro ponto de vista também. E você nota nas entrelinhas que ele coloca um espaço muito maior para o papel do Estado, do governo, do que, em geral, o pessoal monetarista neoclássico acredita. Então você tem essas duas leituras, né? Que são fundamentais. O outro ponto importante é o seguinte, Smith, ele não foi o primeiro, mas foi a primeira pessoa que colocou de modo um pouco mais cuidadoso o fundamento, ou os fundamentos da teoria econômica, baseado no trabalho, né? No trabalho, nas horas de trabalho efetivamente trabalhadas. Isso é um ponto muito importante, porque é a partir disso que vai depois surgir Ricardo e vai estender em outra direção Marx e pessoas parecidas. O que mais dizer sobre Smith? Pode dizer muita coisa, mas de modo assim singelo, o que se pode dizer é o seguinte, que ele merece ser considerado o pai da economia, porque ele abriu muitos horizontes, né? E é um livro de referência. Muitas vezes, quando vamos conversar sobre ele, a gente muitas vezes não conhece o pensamento dele, mas quando fala a mão invisível do mercado, sim, todo mundo conhece. O que é a mão invisível do mercado, que termo que ele criou? Olha, essa mão invisível é até eu diria uma palavra assim, um termo meio místico. Porque, no seguinte sentido, bom, o que é a mão invisível do mercado? Essencialmente, constitui na ideia de que, olha, deixa tudo ficar como está, sem interferência do Estado, do governo e coisa parecida, porque o mercado resolve o problema da produção, do consumo, da produção, da distribuição e da alocação de recursos. Então, quanto menos você interferir com o mercado, melhor. É o próprio mercado que resolve esse problema. Bom, certamente hoje pouca gente acredita nisso, né? A questão da desigualdade e da pobreza, por exemplo, do desemprego, como é que ele enfocava? Olha, interessante, ele não era uma pessoa muito preocupada com o desemprego, não.
Ele não era uma pessoa muito preocupada com o desemprego. Certamente ele menciona aqui e ali, né, em algumas passagens, a questão do desemprego, mas até o desemprego, você pode fazer uma leitura de Smith, baseada na ideia de que o mercado resolve esse problema, né? Desde que você pague as pessoas de acordo com a produtividade delas. Agora, o ponto fundamental é que, então, como já disse anteriormente, né, Smith está preocupado com o tempo de trabalho, está preocupado com algo que eu penso que é muito importante, que é a produtividade, né, que é a produtividade. E, finalmente, a gente pode dizer o seguinte, que Smith leva em conta assim, uma visão assim, um pouco idealista do mundo. Porque, afinal de contas, a questão do poder não está muito presente no livro dele. Não está muito presente. Quando a gente sabe que na economia e na política, né, a questão do poder é fundamental. Né? Quer dizer, você deixar para o mercado solto, o que é esse mercado? São quem? São os capitalistas? É o sistema financeiro? É o sistema bancário? Para ele é tudo isso. É tudo isso e mais os consumidores, né? E mais os consumidores. Ele nem cogitava na questão da regulação, que hoje é uma questão fundamental. Na verdade, ele dá um espaço para o governo e para o Estado na parte legislativa, não é mesmo? Ele dá um espaço. Por exemplo, certamente o controle das Forças Armadas é uma coisa que não deveria ser deixado para a iniciativa privada. Ele já admitia isso. Admitia. O controle dos portos de entrada e saída do mercado, da Inglaterra, por exemplo, também ele admitia que devia haver algum tipo de controle. Mas, em geral, isso aí é uma visão que a gente tem do Smith. Algumas pessoas fazem uma leitura diferente. Tem alguma das ideias dele que ainda sobrevém fortemente ainda hoje? A ideia da mão invisível do mercado, como conceito, ainda continua muito importante para poder entender. Mas que ideia dele que vazou por 200 anos e chegou até a gente, nos dias de hoje, nessa economia moderna e acelerada que a gente tem no mundo? Eu acho que é fundamental mesmo da mão invisível. É da mão invisível e de você ter uma economia que parte de uma teoria do valor. E, no caso, é valor-trabalho. Valor-trabalho. Se bem que algumas pessoas... O Marx bebeu nele, então. De certo modo. Se bem que bebeu muito mais em Ricardo, não é mesmo? Agora, se bem que alguns fazem uma leitura um pouco diferente, de que ele tinha outras preocupações e que a leitura, a partir do ponto de vista da teoria do valor-trabalho, é uma leitura talvez menor do Smith, né? Agora, o que mais a gente pode falar sobre Smith, assim, de modo bem singelo, né? Seria que, como filósofo, ele estava preocupado também com alguns detalhes que o economista moderno frequentemente obscurece. E ele deixa mais claro, né? Isso é muito importante, né? Então, de certo modo, uma volta a Smith, uma leitura dele crítica, ela é importante. Também para um outro detalhe, voltando à mão invisível, né? Hoje se fala que a mão invisível está meio perdida por aí, e que é um mito. Mas se você olhar o mundo há 10 ou 15 anos atrás, vai notar muito presente essa ideia da mão invisível. Agora, a crise... Na época do Reagan, da exatamente, Thatcher. A mão invisível... Não mexe, deixa que o mercado resolve. Exatamente. Vamos tirar o mercado Mas você vê, mais. poxa, mas a crise... Recoloca. Exatamente. Na própria perspectiva, né? E vê que essa ideia é limitada, né? É limitada. Professor, vamos dar um salto e passar para o contraponto do Adam Smith para o David Ricardo. Qual a importância do Ricardo e qual a essência do pensamento ricardiano? Sei. Bom, Ricardo foi um notável economista e também foi... Bom, a coisa mais interessante, talvez, para dizer sobre Ricardo é o seguinte. Ele conseguiu, de certo modo, melhorar os fundamentos da teoria do valor que estava embutida em Smith. E aí, em Ricardo, é valor-trabalho. Valor-trabalho. Agora, não é só isso, não. Ele também teve muita preocupação com a economia internacional. E ele tinha uma tendência muito grande a acreditar... ele constrói essa teoria, né, das vantagens comparativas. Só que, dizendo o seguinte... Portugal entrou nisso. Exatamente. Os países devem se especializar. Então, se a Inglaterra, por exemplo, tem muita vantagem na parte de... Lã,
Lá nem tanto, ele está preocupado muito mais com uma coisa que dá mais facilidade de expansão tecnológica. Então, por exemplo, a parte de máquinas, equipamentos e coisa parecida. Se a Inglaterra tem vantagem nisso, e se Portugal tem vantagem em produzir vinhos, ora, desde que os dois se especializem. E com isso, o mundo como todo, então os dois países iriam ganhar. Bom, mas acontece o seguinte, essa teoria chama-se teoria da vantagem comparativa estática. Ele deixou de ver a componente dinâmica, né? Tanto assim que historicamente você vê o que acontece, né? A Inglaterra, por produzir equipamentos e coisa parecida, máquinas, o que acontece? Ela pôde incorporar muito progresso tecnológico e com isso ela se tornou uma grande potência. Enquanto que Portugal, na produção de vinhos, ele teve que se contentar com muito pouca mudança tecnológica, né? De certo modo, o vinho é uma produção ainda muito artesanal. Hoje está mudando bastante, mas muito artesanal. Quer dizer, não foi uma boa coisa. O Pacinetti, que é um famoso economista italiano, mas que fez doutoramento em Cambridge, ele tem um livro fantástico, em que ele mostra exatamente isso, né? Você não pode pensar a economia internacional do ponto de vista da vantagem comparativa estática, mas sim prospectiva, dinâmica. Não é? E é isso que fez com que, por exemplo, agora recentemente, né, a Coreia do Sul tivesse saído do subdesenvolvimento. Fisiocratas, você fala muito fisiocratas. Que palavra é essa? Quer dizer, Fisiocratas. Olha, quando eu falei sobre Smith, eu falei apenas que ele tinha uma crítica muito intensa aos mercantilistas, mas também ele tinha uma crítica muito intensa aos fisiocratas. Explica um pouquinho o que é o mercantilismo primeiro. Pra gente... Bom, o mercantilismo é muito mais uma economia baseada na troca, em que você vai buscar ouro, prata, na América Latina, vende produtos para cá, você está preocupado muito com trocas. Com trocas. Você não está preocupado muito com a produção, mas com as trocas. Enquanto, a gente pode sofisticar isso, mas basicamente, essencialmente é isso. Enquanto que os mercantilistas estavam muito... Não, enquanto que os fisiocratas estavam muito preocupados com a questão da terra. Para eles... A propriedade. Exatamente. Para eles... A terra é que gerava todos os benefícios para a sociedade. As riquezas. A riqueza das nações era toda baseada na terra. Bom, isso aí é uma coisa realmente ultrapassada, né? Todo mundo sabe hoje que não é bem por aí, né? Então, os fisiocratas davam muito pouca importância ao capital e ao trabalho. Então, esses dois componentes, capital e trabalho, eram apenas auxiliares no processo produtivo. O essencial era a terra. Né? Era o milagre do crescimento. E o Malthus no meio, né? O Malthus veio depois de Ricardo. Né? Veio depois de Ricardo. Depois de Ricardo. Na verdade, a gente fala depois de Ricardo. Resume um pouquinho do Malthus para a gente. Sim, porque tudo que a gente conhece dele é aquela previsão catastrófica, que todo mundo ia morrer de fome. Exato. Bom, eu falei uma coisa, eu cometi um pequeno equívoco, que veio depois do Ricardo. Na verdade, eles foram contemporâneos. E com posições muito diferentes, né? Muito diferentes. Uma coisa fundamental em Malthus é o que você acabou de dizer, né? Um certo pessimismo. E ele é muito conhecido por isso, né? Achar que a população vai crescer em progressão geométrica, enquanto que a produção de meios de alimentos progressão aritmética. Bom, certamente isso aí foi uma ingenuidade dele, né? Ele não acreditava muito no progresso tecnológico. Mas isso é um ponto pelo qual ele é marcado. Mas tem outro ponto mais interessante, porque, de certo modo, ele é o precursor de um aspecto da teoria econômica que até hoje é fundamental, né? Que é a questão da demanda. Demanda efetiva, né? Ele achava o seguinte: você tinha três classes sociais. Você tinha os capitalistas, tinha os trabalhadores e tinha aquele pessoal que era dono de terra e que vivia de rendas, digamos assim. Enquanto Ricardo era muito crítico em relação aos donos de terra, que viviam de renda apenas, digamos assim, o que acontece? Ele fala que não, poxa, esse pessoal era o Malthus, não.